A verdade não grita, ela espera, e quando finalmente aparece, não pede licença. Eu lembro exatamente do momento em que tudo começou a desmoronar. Não foi no dia do enterro, não foi quando o médico abaixou os olhos e disse que sentia muito. Foi naquela madrugada silenciosa, sozinho no escritório escuro da minha própria casa, encarando uma tela que refletia mais do que imagens. Refletia quem eu tinha me tornado. Eu instalei aquelas câmeras para provar que ela estava mentindo, para confirmar que minha desconfiança fazia sentido. Eu precisava estar certo. Precisava que alguém fosse culpado por aquele vazio que engolia cada canto da casa. Mas quando o vídeo começou a rodar, o que apareceu ali não foi o que eu esperava. Meu coração desacelerou de um jeito estranho. Minha respiração ficou curta. Eu avancei alguns segundos. Voltei, avancei de novo. Como se repetindo a cena, eu pudesse mudar o que estava vendo. Eu não estava preparado. Passei meses dizendo a mim mesmo que era proteção, que era cuidado, que era responsabilidade de um pai que já tinha perdido demais. Mas a verdade é que eu não suportava mais a sensação de não controlar nada. A morte levou minha esposa, levou o riso dela pelos corredores, levou o cheiro do perfume no travesseiro e deixou um silêncio que parecia me acusar o tempo inteiro. E então eu fiz o que homens como eu sabem fazer quando estão com medo. Eu tentei controlar. Instalei câmeras na sala, no corredor, na cozinha, no quarto da minha filha. Não contei a ninguém, nem a empregada que trabalhava conosco há anos, nem a menina que ainda dormia abraçada à camiseta da mãe. Eu dizia que era segurança, mas no fundo eu estava caçando algo. Eu só não sabia que o que eu encontraria destruiria a única versão de mim mesmo que ainda me mantinha de pé. A casa nunca mais foi a mesma depois que ela morreu. Não era apenas a ausência dela. Era o peso que ficava no ar, como se as paredes soubessem que algo tinha sido arrancado de dentro delas. O lado esquerdo da cama permanecia intacto. Eu não deixava ninguém tocar. As roupas dela continuavam no armário, alinhadas como se ela fosse voltar a qualquer momento. Minha filha perguntava quando a mãe acordaria. Eu respondia que ela estava descansando. Mentia com uma calma que me assustava. Foi nesse silêncio que comecei a observar pequenos detalhes. A porta da cozinha entreaberta, quando eu tinha certeza de que a havia fechado. A empregada ficando alguns minutos a mais no quarto da minha filha. O olhar dela demorando demais nas fotos da família. Eu comecei a interpretar tudo como ameaça. Não porque houvesse provas, mas porque eu precisava que houvesse. Se algo estivesse errado ali dentro, então o caos teria uma explicação. Se alguém estivesse traindo minha confiança, então a dor teria um culpado. E culpas são mais fáceis de suportar do que o vazio. Uma noite, cheguei mais cedo do trabalho e vi minha filha abraçando a empregada na sala. Um abraço apertado, silencioso, como se ela estivesse encontrando ali o conforto que eu não conseguia oferecer. Aquilo me atingiu como uma acusação. Naquele instante, decidi que precisava saber o que realmente acontecia naquela casa quando eu não estava. Não era mais desconfiança, era obsessão. E foi assim que as câmeras começaram a registrar tudo. O que eu não sabia é que, ao tentar vigiar cada canto da casa, eu estava criando um espelho impossível de evitar. Na primeira noite em que assisti às gravações, eu não estava procurando nada específico. Eu só queria sentir que tinha controle. O brilho da tela iluminava o escritório escuro e pela primeira vez em meses eu tinha a sensação de que podia enxergar o que antes me escapava. As imagens eram comuns demais. A empregada limpando a sala, organizando a cozinha, ajudando minha filha com a lição. Nada fora do lugar, nada que justificasse o peso que eu carregava no peito. Mesmo assim, eu continuei assistindo. Comecei a avançar os minutos, buscando algo que quebrasse aquela normalidade.
qualquer detalhe que confirmasse que minha intuição estava certa, porque admitir que eu estava errado significava aceitar que o problema talvez não estivesse nela. Foi então que eu vi. Ela entrou no quarto da minha filha depois que eu já havia saído para o trabalho. Sentou na beira da cama. Ficou alguns segundos imóvel, olhando para a menina dormindo. Depois, pegou uma foto da minha esposa que estava sobre a mesa de cabeceira. Ela segurou a moldura com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Seus lábios se moveram. Eu não conseguia ouvir o que dizia, mas parecia uma promessa ou um pedido. Meu coração acelerou. Por que ela estava fazendo aquilo? O que estava escondendo? Por que aquela intimidade silenciosa com a memória da minha esposa? Eu rebobinei a cena 3 vezes. Em cada repetição, minha mente criava uma narrativa diferente. Talvez ela estivesse manipulando minha filha. Talvez estivesse se aproveitando da fragilidade da situação. Talvez estivesse ocupando um espaço que não era dela. Eu precisava de mais. Continuei assistindo às gravações dos dias seguintes. Percebi que ela ficava alguns minutos a mais no quarto, todas as noites. Às vezes saía com os olhos vermelhos. Outras vezes acariciava os cabelos da minha filha como se tentasse acalmar um medo que eu desconhecia. Algo estava acontecendo. Mas quanto mais eu assistia, mais uma sensação incômoda começava a crescer. Não era apenas desconfiança, era outra coisa. Uma espécie de desconforto que eu não sabia nomear. Em uma das gravações, vi minha filha chorando na sala. Eu não estava em casa. A empregada se ajoelhou diante dela, segurou seu rosto com delicadeza e disse algo que eu não podia ouvir. Minha filha a abraçou como se estivesse se afogando, e eu não estava ali. Eu quase não queria apertar o play naquela noite. Havia algo em mim que já pressentia que a linha entre controle e verdade estava prestes a se romper. A gravação mostrava a sala às 10h47 da noite. A casa inteira já deveria estar em silêncio. Eu estava no escritório, fingindo trabalhar, evitando subir para o quarto que ainda carregava o perfume dela. A empregada apareceu na imagem, com um envelope nas mãos. Ela olhou ao redor, como se certificasse de que estava sozinha. Meu estômago se contraiu. Era isso, finalmente algo concreto. Ela caminhou até a gaveta do aparador onde guardávamos documentos importantes. Abriu com cuidado. Hesitou por um segundo. Depois colocou o envelope lá dentro. Meu coração disparou. Eu avancei alguns segundos. Ela não saiu imediatamente. Ficou parada, encarando a gaveta fechada. Seus ombros tremiam. Ela levou a mão ao rosto e enxugou lágrimas rápidas, quase envergonhadas. Aquilo não fazia sentido. Se estava escondendo algo errado, por que chorar daquele jeito? Na manhã seguinte, esperei que ela fosse ao mercado. Fui direto até a gaveta. Minhas mãos suavam enquanto eu procurava o envelope. Ele estava lá. Dentro não havia contratos, nem papéis falsificados, nem nada que justificasse minha suspeita. Havia recibos médicos, consultas psicológicas, pagas nos últimos 3 meses, no nome da minha filha. Senti o chão se afastar. Eu não fazia ideia. Continuei folheando os papéis, tentando encontrar alguma explicação que preservasse minha narrativa. Até que vi o último recibo. Forma de pagamento. Dinheiro. Ela estava pagando. Eu me sentei no sofá, ainda segurando aqueles papéis. Em lembrança de todas as vezes que minha filha disse que estava com medo à noite, atravessou minha mente como uma acusação. Eu dizia que era fase, que passaria, que ela precisava ser forte. E enquanto eu me escondia atrás do trabalho, alguém estava tentando ajudá-la a sobreviver ao mesmo luto que eu me recusava a enfrentar. Naquela tarde, confrontei a empregada. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Perguntei por que ela estava mexendo nos meus documentos, por que estava escondendo coisas. Ela não se defendeu com raiva, não levantou o tom,
Apenas me olhou com uma mistura de tristeza e cansaço. Disse que minha filha acordava quase todas as noites gritando pela mãe. Disse que tinha medo de me contar porque eu mal conseguia pronunciar o nome da minha esposa sem sair do cômodo. Disse que tentou falar comigo 2 vezes, mas eu a interrompi antes de terminar. Ela não estava escondendo nada de mim. Estava tentando proteger minha filha de mim. As palavras ficaram presas na minha garganta. Pela primeira vez, a suspeita começou a perder força, mas algo dentro de mim ainda resistia. Ainda buscava uma falha, um erro, uma prova de que eu não estava completamente equivocado. Naquela noite, voltei para as gravações. Se havia algo mais, eu encontraria. E foi então que as imagens começaram a mostrar algo que eu nunca pensei que teria coragem de encarar. Aquela imagem me atingiu de um jeito que nenhuma suspeita havia conseguido. Não era traição o que eu via, era a ausência. Eu fechei o vídeo abruptamente, como se desligar a tela pudesse apagar o que tinha sentido. Mas no fundo, eu sabia que estava apenas no começo. Na noite seguinte, algo finalmente aconteceu. Algo que fez meu sangue gelar. Eu poderia ter parado ali, poderia ter arrancado as câmeras das paredes, pedido desculpas e fingido que tudo não passou de um erro motivado pelo luto. Mas algo mais profundo me empurrava de volta para aquela tela. Não era mais sobre ela. Era sobre mim. Abri as gravações de uma semana atrás. Escolhi um dia qualquer, um dia comum. Um dia que eu juraria que tinha sido apenas mais um. A câmera da sala mostrou minha filha sentada no sofá, segurando um desenho. Ela olhava para a porta a cada poucos segundos. Esperava que eu chegasse. Eu entrei em casa às 8h23 da noite. Lembro, porque a gravação marcava o horário. Eu não olhei para o desenho. Não perguntei o que era. Tirei o paletó, atendi uma ligação e passei direto por ela como se fosse parte da mobília. Ela ficou parada por alguns segundos, ainda segurando o papel. Depois baixou os braços devagar. Eu pausei o vídeo. Aquela cena parecia pequena, quase insignificante. Mas havia algo brutal nela, algo que eu nunca tinha percebido enquanto vivia. Continuei assistindo. No dia seguinte, outra gravação. Minha filha tentando me contar sobre um sonho ruim. Eu sentado à mesa, respondendo e-mails no celular. Ela falava. Eu dizia que depois conversávamos. Ela insistia. Eu levantava da cadeira. Era como assistir a um estranho. Um homem frio, distante, impaciente. Em uma das gravações, depois que subi para o quarto, a câmera da sala captou minha filha sentando ao lado da empregada. Ela perguntou se eu estava bravo com ela. Disse que talvez tivesse feito algo errado, que talvez, se fosse mais comportada, eu sorrisse como antes. Aquilo atravessou meu peito. Eu sempre acreditei que estava sendo forte, que manter a postura era uma forma de protegê-la, que não desmoronar era prova de maturidade. Mas ali estava a consequência. Minha força parecia indiferença. Meu silêncio parecia rejeição. Voltei ainda mais nas gravações. Encontrei o dia do funeral. Eu entrando em casa, os olhos vazios, a mandíbula travada. Minha filha correndo na minha direção. Eu a abracei por poucos segundos e me afastei. Fui direto para o escritório e fechei a porta. Ela ficou do lado de fora por quase 1 minuto, esperando. Não houve traição naquela casa. Não houve conspiração. Houve um homem que decidiu que sentir era perigoso demais. E enquanto eu caçava falhas na empregada, as câmeras estavam registrando a única verdade que eu não queria enxergar. Eu não estava apenas de luto, eu estava ausente. E o pior ainda estava por vir. Eu pensei que já tivesse visto o suficiente. Pensei que nada poderia ser mais doloroso do que assistir a minha própria frieza repetida em sequência, dia após dia. Mas havia uma última gravação que eu ainda não tinha coragem de abrir. Ela estava marcada 3 noites atrás. Cliquei. A câmera do corredor mostrava a porta do quarto da minha filha entreaberta, a luz do abajur acesa. Eram 2h17 da madrugada.
A casa estava mergulhada em silêncio. Ela saiu do quarto devagar, abraçando a camiseta da mãe contra o peito. Caminhou pelo corredor até a porta do meu quarto. Parou diante dela. Meu coração começou a bater com força. Ela levantou a mão para bater. Hesitou. Baixou. Ficou ali por alguns segundos que pareceram eternos. Depois se sentou no chão, encostada na parede, bem ao lado da minha porta fechada. Eu estava dentro do quarto naquela noite. Lembro que demorei a dormir. Lembro de ter ouvido um som no corredor e ignorado. Disse a mim mesmo que era impressão. Na gravação, minha filha sussurrava algo que eu não conseguia ouvir, mas seus lábios se moviam devagar, como se estivesse conversando com alguém invisível. Depois de alguns minutos, a empregada apareceu. Ela a encontrou ali no chão. Ajoelhou-se, envolveu-a nos braços e a levou de volta para o quarto. Antes de fechar a porta, a câmera captou claramente o que minha filha disse. Ela perguntou se eu ainda a amava. Eu parei o vídeo. Senti uma pressão no peito que não era raiva, nem desconfiança, nem orgulho ferido. Era algo muito mais cru. Era culpa. Não pela morte da minha esposa, pela ausência que eu escolhi depois dela. Eu instalei câmeras para encontrar uma traição. Encontrei o retrato exato da minha própria fuga. Passei meses convencido de que estava protegendo minha casa. Mas a verdade era que eu estava me escondendo do único lugar onde precisava estar. Levantei da cadeira e caminhei até a sala. As pequenas luzes vermelhas das câmeras piscavam discretamente nos cantos do teto. Testemunhas silenciosas da minha tentativa de controlar o que não podia ser controlado. Pela primeira vez, eu entendi. O que eu não suportei não foi a verdade sobre ela, foi a verdade sobre mim. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado no chão da sala, encarando as pequenas luzes vermelhas presas ao teto, como se fossem olhos me observando de volta. Durante semanas, eu me senti poderoso ao assistir cada movimento daquela casa. Agora, eu entendia que nunca estive no controle. Eu estava sendo exposto. Levantei devagar e subi as escadas. Parei diante do quarto da minha filha. A porta estava entreaberta, como quase sempre ficava. Empurrei com cuidado. Ela dormia abraçada à camiseta da mãe, o rosto ainda inchado, como se tivesse chorado pouco antes de pegar no sono. Aquela imagem me atravessou com uma violência silenciosa. Eu me sentei na beira da cama. Passei a mão pelos cabelos dela, algo que eu não fazia havia meses. Ela se mexeu levemente, mas não acordou. Eu percebi que não lembrava a última vez que tinha dito que a amava olhando nos olhos dela. Desci até a cozinha e encontrei a empregada preparando o café da manhã mais cedo do que o habitual. Quando me viu, pareceu surpresa. Talvez porque eu quase nunca estivesse ali naquele horário. Eu não tinha ensaiado nenhuma frase. Disse apenas que encontrei os recibos, que sabia sobre as consultas. Minha voz não tinha a dureza de antes. Tinha algo mais frágil, quase envergonhado. Ela não respondeu de imediato. Apenas assentiu, como se já soubesse que esse momento chegaria. Disse que minha filha precisava de alguém que a escutasse. Disse que luto não é silêncio, é presença. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Eu voltei para o escritório. Abri o sistema das câmeras. Uma por uma, comecei a desligá-las. Não com raiva, não como quem destrói provas, mas como quem decide parar de fugir. Cada tela que ficava preta parecia arrancar um pedaço da armadura que eu construí desde o dia do hospital. Quando desliguei a última, fiquei alguns segundos olhando para meu próprio reflexo na tela apagada. Eu não era o homem que achei que era. Não era forte, não era protetor, não era racional. Eu era um pai com medo de sentir. Naquela noite, sentei ao lado da minha filha antes que ela dormisse. Ela me olhou desconfiada, como se tentasse entender aquela nova proximidade. Eu disse que sentia falta da mãe dela. Disse que também tinha medo às vezes. Disse que a amava. Ela começou a chorar,
Mas não era o choro da madrugada solitária no corredor. Era um choro diferente, um choro que dividia o peso. Eu não sei quanto tempo levei para reconstruir o que quebrei. Não sei se algum dia serei exatamente o pai que ela precisa. Mas eu sei de uma coisa. Eu instalei câmeras para vigiar uma mulher que só estava tentando ajudar. E acabei descobrindo que a única coisa realmente fora do lugar naquela casa era o meu próprio coração. Durante dias, a casa pareceu diferente. Não porque algo externo tivesse mudado, mas porque o silêncio já não era o mesmo. Antes, ele era pesado, acusador. Agora, era um espaço onde algo podia finalmente ser dito. Mesmo assim, a transformação não foi imediata. Não existe redenção em um único gesto. Eu ainda acordava no meio da noite com o impulso de verificar as câmeras, esquecendo por alguns segundos que elas já não estavam mais lá. O hábito do controle não desaparece quando a verdade aparece. Ele resiste. Em uma dessas noites, ouvi passos no corredor. Meu corpo reagiu automaticamente. Abri a porta antes que o medo da minha filha a fizesse sentar no chão outra vez. Ela estava ali, mas dessa vez, quando me viu, não hesitou. Correu para os meus braços. Eu a segurei com força, não por alguns segundos, não com pressa de voltar para o escritório, mas com a consciência dolorosa de tudo o que quase perdi. Ela chorou contra meu peito e disse que tinha sonhado com a mãe. Disse que no sonho nós três estávamos na praia e eu estava sorrindo. Eu fechei os olhos, percebi que minha filha não precisava que eu fosse invencível. Precisava que eu estivesse ali, que eu sentisse, que eu chorasse se fosse preciso. Na manhã seguinte, sentei com a empregada na cozinha. Pela primeira vez, não como patrão e funcionária, mas como dois adultos que estavam tentando manter uma criança inteira em meio a um terremoto emocional. Agradeci. Ela me respondeu algo que ficou marcado em mim. Disse que às vezes as pessoas instalam câmeras porque têm medo do que não veem. Mas o que realmente destrói uma família nunca está escondido. Está naquilo que deixamos de fazer. Eu entendi. Não era sobre vigilância, não era sobre suspeita, era sobre ausência. Eu não suportei a verdade porque ela não apontava para fora, apontava para dentro. E naquela casa, onde eu tentei encontrar um culpado, eu encontrei algo mais difícil de aceitar. Que amar exige vulnerabilidade e que controlar nunca foi a mesma coisa que cuidar. Se existe alguma justiça silenciosa em tudo isso, talvez seja esta. Eu instalei câmeras para observar os outros, mas a única imagem que realmente precisava encarar sempre esteve diante de mim. Eu poderia dizer que tudo terminou ali, que desligar as câmeras foi o ponto final, que bastou admitir meus erros para que a casa voltasse a respirar como antes. Mas a verdade é que algumas feridas não cicatrizam com decisões. Elas cicatrizam com presença constante. Sem as câmeras, eu fiquei sem testemunhas externas. Restou apenas a consciência, e ela é muito mais implacável do que qualquer lente escondida no teto. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas que antes eu ignorava. O jeito como minha filha me observava quando eu chegava do trabalho, como se tentasse prever qual versão de mim entraria pela porta. A pausa leve na voz dela quando queria contar algo importante. A esperança silenciosa de que eu realmente escutasse. Eu passei a escutar, não como quem cumpre uma obrigação, mas como quem entende que cada segundo pode ser irreversível. Uma noite, ela me mostrou um desenho novo. Era simples, 3 figuras de mãos dadas. No centro, minha esposa. De um lado, ela. Do outro, eu. Perguntei por que tinha nos desenhado juntos, mesmo depois de tudo. Ela respondeu que a mãe disse, antes de partir, que o amor não sai da casa, só muda de forma. Eu senti o peso e a leveza daquilo ao mesmo tempo. Entendi que eu estava tentando expulsar a dor como se ela fosse um inimigo.
Mas talvez ela fosse apenas a prova de que o amor existiu. A empregada continuou trabalhando conosco. Não como substituta de ninguém, não como ameaça, mas como alguém que esteve presente quando eu escolhi me ausentar. Nunca mais a vi com suspeita. Passei a vê-la como parte da reconstrução. E eu também precisei me reconstruir. Não me tornei perfeito. Ainda existem dias em que o silêncio aperta. Ainda existem noites em que a saudade vem como uma onda inesperada. Mas agora eu não corro para me esconder atrás de telas. Eu sento no chão do quarto da minha filha, converso, escuto, às vezes choro. Eu instalei câmeras para desmascarar alguém. Acabei sendo desmascarado e descobri que a verdade não veio para me destruir. Veio para me obrigar a escolher entre controlar ou amar. E pela primeira vez, desde que perdi minha esposa, eu escolhi ficar. Eu pensei que a maior revelação já tivesse acontecido. Pensei que assistir às gravações fosse o momento mais doloroso da minha vida depois do hospital. Eu estava errado. Algumas semanas depois de desligar as câmeras, decidi guardar todo o equipamento no depósito. Subi em uma escada para remover a última lente que ainda estava instalada no corredor. Quando a desparafusei, algo caiu de trás do suporte. Um pequeno cartão de memória. Fiquei alguns segundos olhando para ele na palma da minha mão. Eu não lembrava de ter configurado nenhum armazenamento extra. Talvez fosse apenas um backup automático. Talvez não fosse nada. Mas eu já sabia que precisava ver. Voltei ao escritório e inseri o cartão no computador. Havia apenas um arquivo, sem data aparente, sem identificação. Cliquei. A gravação era do dia em que minha esposa morreu. A câmera do corredor mostrava o momento em que eu entrei em casa, depois de receber a notícia no hospital. Minha filha correu até mim, perguntando pela mãe. Eu me ajoelhei e disse que ela tinha ido descansar. Minha voz estava firme demais para alguém que tinha acabado de perder tudo. A empregada apareceu ao fundo, observando em silêncio. Mas a gravação continuava. Minutos depois, minha filha entrou no escritório onde eu estava sozinho. Ela perguntou se a mãe voltaria. Eu respondi que não sabia. Ela perguntou se eu estava triste. Eu disse que precisava ser forte. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse algo que eu não lembrava. Disse que, se eu não chorasse, ela também não podia chorar. Eu senti o ar faltar. Aquela frase não tinha sido apenas uma resposta infantil. Tinha sido um pacto inconsciente. Eu ensinei minha filha que sentir era fraqueza, que dor precisava ser escondida. E a partir daquele dia, nós dois começamos a fingir. A câmera mostrou o momento em que ela saiu do escritório segurando as lágrimas, enquanto eu permanecia imóvel, encarando a parede como se a negação pudesse mudar o que havia acontecido. Eu pausei o vídeo. Foi ali que tudo começou. Não nas suspeitas, não nas câmeras, não na desconfiança da empregada. Começou no instante em que eu decidi que a única forma de sobreviver era não sentir. Eu removi o cartão de memória lentamente. Apaguei o arquivo. Não porque quisesse esquecer, mas porque já não precisava mais daquela prova. A verdade estava gravada em mim. Eu instalei câmeras para encontrar um erro externo. Acabei descobrindo o momento exato em que me desconectei da minha própria filha. E compreendi algo que levei meses para aceitar. O que eu não suportei não foi o que vi. Foi perceber que, durante todo esse tempo, eu estava sendo observado pela única pessoa que realmente importava. E ela só queria um pai que tivesse coragem de chorar. Naquela noite, eu não desliguei as luzes do escritório. Deixei o ambiente claro, como se a escuridão já tivesse cumprido seu papel na minha história. Fiquei sentado, lembrando de cada escolha que fiz depois do hospital. Cada palavra que calei. Cada abraço interrompido. Eu sempre acreditei que homens fortes mantêm a postura, que líderes não desmoronam, que pais precisam ser muralhas. Mas muralhas não abraçam.
No dia seguinte, levei minha filha à terapia pela primeira vez pessoalmente. Sentei na sala de espera e ouvi, através da porta fechada, o som suave da voz dela explicando seus medos. Não senti vergonha, senti responsabilidade. Quando saímos, parei o carro antes de entrar na garagem. Olhei para ela no banco de trás e disse algo que eu deveria ter dito muito antes. Disse que eu estava com medo também. Ela me encarou em silêncio, como se estivesse avaliando a sinceridade. Depois assentiu, com uma maturidade que nenhuma criança deveria precisar ter. Em casa, chamei a empregada para conversar. Agradeci novamente. Disse que fui injusto. Não mencionei as câmeras em detalhes. Não precisava. O que precisava ser reconhecido já estava claro. Ela respondeu que o luto transforma as pessoas. Algumas se fecham, outras se aproximam, e que ainda havia tempo para escolher qual caminho seguir. Naquela noite, sentei no chão do quarto da minha filha. Peguei a camiseta da minha esposa e, pela primeira vez, não a escondi da dor. Nós dois choramos, sem promessas de força, sem discursos de superação, apenas verdade. Eu não sei se algum dia serei o mesmo homem que fui antes da perda. Talvez não deva ser. Talvez a transformação seja o único modo de honrar o que ficou. Eu instalei câmeras para vigiar uma ameaça que nunca existiu. Descobri que o maior risco não era alguém entrar na minha casa. Era eu continuar emocionalmente fora dela. E se existe algo que aprendi depois de tudo, é isso. Controlar é fácil quando se tem medo. Amar exige coragem, e eu quase precisei perder minha filha para entender essa diferença. Controlar é fácil quando se tem medo. Amar exige coragem, e eu quase precisei perder minha filha para entender essa diferença. Se essa história tocou algo em você, talvez seja porque existe uma conversa que ainda precisa acontecer. Talvez exista alguém esperando por um gesto que você vem adiando. Me conta nos comentários, qual parte dessa história mais te atingiu? E se você acredita que histórias assim podem despertar algo importante em mais pessoas, curta este vídeo e se inscreva no canal. Às vezes, tudo o que precisamos é ouvir a verdade no momento certo. Porque algumas histórias não servem apenas para entreter, servem para acordar.